Eu aproveito a oportunidade de estar na tribuna aqui hoje, assistido pelos telespectadores da TV Senado de todo o Brasil, para falar um pouco. Ontem à noite nós tivemos a oportunidade de, na residência do senador Zezé Perrella, jantarmos e conversarmos um pouco com o nosso presidente Michel Temer. E as impressões que tive foi extremamente positiva, da posição do presidente de um estadista preocupado, evidentemente, com o momento do nosso país, mas, sobretudo, também entendendo a situação em que passa a nossa população, a crise que assola e, como daqui a pouco falou o senador Garibaldi, da renegociação da dívida dos estados, que foi extremamente positivo, porque muitas vezes você pode observar, em função do mercado, entender que de repente teve um afrouxo fiscal, mas foi totalmente ao contrário. Existia várias ações já em andamento, com algumas liminares já concedidas a alguns estados, e que esse acordo suspende essas ações, o compromisso dos governadores de não entrarem com novas ações da Justiça. E isso vai fazer, primeiramente, que tenhamos uma segurança jurídica para a União e também para os estados, mas vai fazer também com que os estados também tenham condições de atravessar esse momento que se encontra. E eu, como municipalista, como ex-prefeito e presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios por 2 mandatos, e que também participei da diretoria da Confederação Nacional dos Municípios, e sei também da dificuldade que passam os municípios, principalmente as capitais, os grandes municípios. Espero que essa renegociação também seja estendida aos municípios brasileiros que também passam por suas dificuldades aí com contratos que foram feitos anteriormente e que muitos desses valores já foram pagos e hoje se devem mais do que foram contratados. E nas nossas conversas com o presidente Michel Temer ontem, eu tive a oportunidade de falar para ele sobre a atual situação das empresas que vivem o nosso país. Quando o empresário passa por dificuldades, como a maioria estão passando hoje, a prioridade dele, primeiramente, é pagar a folha de pagamento. Segundo, é honrar com os compromissos com fornecedores. E terceiro, os seus encargos sociais, Previdência, FGTS, INSS, ICMS e outros impostos. E, em função dessa crise que hoje se encontram, a maioria das empresas, grande maioria das empresas, estão inadimplentes com o governo federal, e quando eles vão fazer uma negociação a pagar, as multas são exorbitantes, os juros são exorbitantes, que tornam praticamente inviável de que essa empresa possa se regularizar novamente. E aí é preciso que, nesse momento, o governo lance mão de um refis, descontando multas, descontando juros, para que essas empresas possam voltar à normalidade e possam participar, ter as suas certidões, ter as suas condições de participar do processo comercial, de vender para o governo, de estar em dias com as suas responsabilidades. Então, eu tenho certeza que o presidente Michel Temer, juntamente com o ministro Henrique Meirelles, vai analisar essa nossa reivindicação, que não é reivindicação minha, é reivindicação dos empresários do Brasil, que querem estar inseridos nesse novo momento de otimismo, de produção, de acreditar que o Brasil vai avançar, mas precisam desse apoio do governo. E, por falar em crise, hoje, presidente, fiquei triste em ver uma matéria de que um empresário de Minas Gerais, ele, depois de várias tentativas, em função da crise, seu negócio não estava indo bem, depois de várias tentativas, ele tentou negociar com os sindicatos para diminuir a hora de trabalho, tentou fazer todo tipo de acordo e a intransigência dos sindicatos, do Ministério Público do Trabalho, não aceitou. E ele demitiu seus 223 funcionários, depois foi no barracão da sua empresa, armou uma corda e suicidou. Isso é o retrato do que vive o Brasil hoje, da indústria que se montou entre os sindicatos, uma lei trabalhista intransigente, e que nós precisamos ter a coragem aqui, no Senado Federal, de enfrentar esse fato com altivez, porque senão o que vai acontecer, o que eu já disse aqui ontem, é que as empresas brasileiras vão se instalar na Argentina, vão se instalar no Paraguai, ou estão se instalando, vão se instalar na China, mas ninguém vai querer gerar emprego no país sem que você tenha insegurança e que existe uma verdadeira indústria hoje entre sindicatos, entre alguns advogados e entre conluio
com alguns funcionários e que, na verdade, eles não têm interesse em trabalhar, têm interesse em dilapidar o patrimônio das empresas e não estão preocupados. Com certeza, hoje, esse sindicato lá de Minas Gerais deve estar pensando, 223 funcionários perderam o emprego, não teve um acordo, o dono da empresa suicidou, e isso é muito triste para o Brasil. E como esse empresário, existem vários hoje no Brasil passando por dificuldades e que é necessário que nós pensamos, se nós não abaixarmos um pouco a nossa bola, sindicatos, Ministério Público do Trabalho, nós alterarmos a lei do trabalho, as empresas não vão aguentar. Não vão aguentar, não é possível que um funcionário trabalhe em uma empresa, ele trabalha 2 anos, ganha R$1.000 por mês, digamos, ele ganhou 24 mil, mais os encargos, o acerto recebeu 40 mil. Quando ele sai, ele entra com ação trabalhista contra essa empresa, pedindo R$200 mil de horas em Tinder, da hora que ele saiu de casa para chegar no trabalho, do tempo que ele ficou no ônibus, 5 minutos esperando o colega, e aí para você é condenado, para você recorrer, você já tem que recolher 30% desse valor. Então, nenhuma empresa aguenta e ninguém vai querer ser empresário num país dessa forma. Então, é necessário que nós tenhamos a coragem de fazer uma reforma trabalhista, de entender a situação que o Brasil vive, porque senão vai ficar os sindicatos sem seus sindicalizados, vai ficar as empresas fechadas e o Brasil cada vez vai andando mais para trás. Eu espero que nós tenhamos coragem aqui no Senado de enfrentar essas dificuldades. E o terceiro assunto que eu ainda falei com o presidente, ontem, Michel Temer, e ele me falou, Cidinho, você tem que levantar esse assunto no Senado, porque é um assunto relevante. É a dificuldade que nós temos. Eu tenho certeza que mais do que educação, que também é de fundamental importância, mais do que emprego, a nossa maior dificuldade no Brasil hoje é saúde. Existem pessoas morrendo ainda no Brasil por falta de um UTI. Eu recebo todos os dias telefonemas de pessoas do interior do Mato Grosso pedindo UTI, pedindo, pelo amor de Deus, um leito hospitalar, um remédio de alto custo. Não é possível, num país rico como o nosso, nós temos uma condição dessa. Então, é preciso se fazer um pacto pela saúde no Brasil, envolvendo o governo federal, envolvendo governos estaduais, envolvendo os governos municipais. Não tem condições nenhuma de nós falarmos que somos cristãos, que somos seres humanos e aceitar que várias pessoas nesse momento estejam, crianças, adolescentes, idosos, morrendo por falta de um UTI, por falta de um atendimento médico, por falta de um remédio de alto custo, porque, infelizmente, o sistema não está funcionando como deveria funcionar. Então, é um assunto que deve ser encarado com total seriedade pelo novo governo, e eu tenho certeza que os governadores, os prefeitos, eu já fui prefeito. O prefeito é aquela pessoa que, quando você dá o estímulo, ele vai, porque ele tem disposição, ele tem coragem, ele está ali na ponta, está sentindo a necessidade. Quando tem uma necessidade, ele não quer saber se ele tem orçamento, se não tem orçamento, ele vai atender. Agora, os municípios também hoje estão em situação falimentar. A queda da arrecadação do FPM, do ICMS, atingiu diretamente os municípios brasileiros. Então, é preciso que tenhamos condições de oferecer aos municípios as condições para que eles possam dar um atendimento digno às suas populações. Os hospitais regionais é preciso ser ativados, não podemos pensar só em termos ambulância no interior do Brasil para estar transportando pacientes para as grandes cidades. Isso dá transtorno, custo e muitas vezes não se chega ao destino com a pessoa ainda em vida. Então, o Pacto pela Saúde é o que eu vou defender aqui nessa tribuna durante alguns dias e até que nós possamos ter um encaminhamento favorável nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente, agora Renan Calheiros, pela oportunidade, e obrigado também ao senador Zezé Perrella por nos prestigiar ontem com um belíssimo jantar na casa dele, e quando nos convidarmos estaremos prontos para voltar lá novamente. Obrigado.